Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Patrick. Estamos de volta com mais uma aula de biologia do nosso canal e hoje nosso assunto é genética, a primeira lei de Mendel, como que funciona essa transmissão do material genético entre gerações. Vamos também falar um pouco sobre o quadro de Punnett, sobre o heredograma e sobre fenômenos de codominância, além de genes letais. Então tem muito conteúdo bacana nesse vídeo, fica até o final, não deixe de se inscrever no canal, deixar uma curtida e um comentário para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas também. Se ele for útil para você, compartilhe com seus amigos, com seus colegas e vamos falar de biologia, vamos entender um pouco mais esses conceitos, uma área essencial que é a genética. Bom, antes de começar a entender como funciona a lei de Mendel, vamos entender o que é a genética. A genética é uma ciência que estuda a transmissão de características hereditárias entre pais e filhos. Então, sempre que a gente fala de genética, estamos falando sobre hereditariedade, transmissão de características. E essas características vivem dentro dos genes. Um gene é um trecho do DNA que expressa essas características. E essas informações são capazes de sintetizar proteínas ou polipeptídeos. E esses genes eles podem manifestar características que são herdáveis. São o quê? Caracteres fenotípicos. Caracteres fenotípicos têm a ver com físico, aquilo que se manifesta, cor dos olhos, cor do cabelo, estilo da orelha, formato do rosto, tudo isso que é físico é fenotípico. E aonde que os genes ficam? Eles ficam num local chamado locus gênico. E esse local é onde no cromossomo o gene se localiza. Quando a gente fala em genes alelos, significa que a gente está lidando com genes de um mesmo par que ocupam o mesmo local em cromossomos homólogos, ou seja, em cromossomos correspondentes. Esse aqui, ó, azão e azão, são genes alelos. Azão e azinho também são alelos. E azinho e azinho também, porque eles ocupam o mesmo locus, o mesmo local, em cromossomos que fazem seus pares. A gente tem diferença entre os genes. Os genes eles podem ser dominantes quando possuem uma maior expressividade, né? Então a gente vai usar letras maiúsculas para identificar esses genes: Azão, Bzão, Czão, Dzão. E temos também os genes recessivos, que são aqueles que têm menor expressividade e expressos com letras minúsculas: Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Organismos e seres vivos podem ser, quanto à ocorrência dos genes, homozigotos, quando tem dois genes alelos iguais, ou seja, dois alelos dominantes, homozigoto dominante, azão, azão. Dois alelos recessivos, homozigoto recessivo, azinho, azinho. Eles também podem ser heterozigotos, como quando apresentam dois alelos diferentes para cada determinada característica. Ou seja, ele pode ser um azão azinho, então ele vai ter o quê? Um heterozigoto, um organismo com genes de dominância diferente. Também um outro conceito importantíssimo em genética é o genótipo, que é a constituição genética do indivíduo, ou seja, é o conjunto de todos os genes que ele possui. Ele pode se referir a um ou mais pares de genes no organismo. Então, quando eu falo fenótipo, eu estou falando de característica física. Genótipo, eu estou falando de característica genética. Vamos entrar então no conteúdo de primeira lei de Mendel, mas antes vamos entender quem foi Gregor Mendel. Ele nasceu em 1822, lá na Áustria, e quando ele estava com 21 anos, ele já entrou no mosteiro agostiniano. E lá, nesse mosteiro, em 1843, Mendel se tornou professor de ciências naturais, fazia estudos com ervilhas, reprodução de ervilhas, as ervilhas da espécie Pisum sativum. E aí ele percebeu, depois de anos estudando aquelas ervilhas, que as características delas eram transmitidas por um par de fatores que obedeciam padrões matemáticos. E aí Mendel percebeu que tinha alguma coisa ali por trás daquele comportamento padronizado matematicamente daquelas características das ervilhas. E por que Mendel escolheu logo essas ervilhas de cheiro, as ervilhas Pisum sativum? Primeiro, porque elas eram de fácil cultivo, ele não dispunha muito espaço para cuidá-la delas, ele não tinha muitos recursos. Segundo, porque elas tinham um rápido crescimento, então ele conseguia, em menos de um ano, ele conseguiu observar várias gerações dessas ervilhas. Terceiro, elas possuíam características bem definidas, ela tinha uma característica de um jeito ou de outro. Então ela tinha a semente verde ou amarela, então isso não gerava uma maior variedade de características para ele analisar. Quarto, elas possuem capacidade de autofecundação. E já, mais para frente, continua com a gente aqui no vídeo, você vai entender por que característica
da fecundação foi essencial para que Mendel chegasse ao enunciado da primeira lei. Como foi o experimento, né, que Mendel fez, elucidou todos esses resultados interessantes que consolidaram a sua primeira lei. Bom, ele primeiro pegou as ervilhas e separou, né, de acordo com suas características. Então ela podia ter a forma da semente lisa ou rugosa, ou a cor das sementes podiam ser verdes ou amarelas, a cor das flores podia ser púrpura ou branca, a forma da vagem podia ser inflada ou comprimida, a cor da vagem podia ser verde ou amarela, a posição das folhas podia ser axial ou terminal, e a altura da planta podia ser uma planta alta ou anã. Repare que há sempre uma dualidade, são sempre duas características. Então isso fez com que Mendel conseguisse escolher essa ervilha e quais características ele iria analisar, como o comportamento delas mudaria ao longo das gerações. Então está aqui, ó, textura da semente, cor da semente, cor da flor, textura da vagem, né? Cor da vagem, formato, posição das folhas e altura das plantas, certo? 7 características em pares. E aí, como que o Mendel fez? Então, como que o Mendel fez seu experimento? Ele pegou plantas puras para cada uma dessas 7 características e chamou de geração P, geração parental. Então, como que ele sabia que aquela planta era pura? Ele ia cruzando ela com outra semelhante, ou seja, semente amarela, ele ia cruzando com outra semente amarela até só nascer plantas com semente amarela. Semente verde, ele ia cruzando elas com outras semente verde e até que nascessem somente plantas com sementes verdes. Então essas eram as puras, era a geração parental. E ele pegou essa geração parental e cruzou para a mesma característica plantas com fenótipos diferentes. Então ele pegou, por exemplo, uma planta com semente verde e outra com semente amarela, cruzou elas e obteve a primeira geração de plantas filhas, quando ele germinou aquelas sementes, 100% eram plantas híbridas, porque tinham sido geradas a partir de 2 progenitores puros. E ele observou que quando ele cruzava indivíduos da geração F1 por autofecundação, ou seja, ele cruzava a geração F1 com indivíduos semelhantes, híbridos também, ele encontrou na proporção de descendentes na geração F2 a proporção de 3:1 das características, obtendo assim esses indivíduos que apresentavam uma maior proporção como características dominantes e os que apareciam em menor proporção como característica recessiva, e aí formando a geração F2. Então ele pegou um tipo de gameta na geração parental, ele tinha, por exemplo, aqui Vzão e Vzinho, originando organismos da geração F1 híbridos que produziam 2 tipos de gametas. Esse aqui produzia Vzão e Vzinho, esse produzia Vzão e Vzinho. Então, quando ele fazia a fecundação desses organismos da geração F1, ele cruzava eles com o mesmo tipo de gameta. Então, ele alcançou 3 combinações diferentes. Ele alcançou a combinação Vzão, Vzinho e Vzinho. Ou seja, a proporção fenotípica, característica física, era 3:1, mas a proporção genotípica era de 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo, 1:2:1. E aí ele teve como enunciado que cada característica é determinada por 2 fatores, que hoje sabemos que são genes alelos, que se separam na formação dos gametas, passando um fator para cada gameta. E essa primeira lei de Mendel ficou conhecida como lei da segregação. Toda característica, então, é determinada por 2 fatores, um de cada progenitor, um do pai e um da mãe, e existe o princípio da pureza nos gametas, ou seja, cada gameta carrega um fator somente. Cada gameta carrega somente um gene para cada característica. O princípio da segregação desses fatores é que, na formação dos gametas, pelo processo de meiose, você separa esse patrimônio genético aí para formar as células reprodutivas. Então, na primeira lei de Mendel, a gente tem que recordar o que acontece na meiose.
Lembrando, caso você não tenha assistido ainda, tem um vídeo aqui no canal sobre divisões celulares, vou deixar um card aqui em cima para você acessar. E aí você tem na meiose o processo do crossing over. E graças ao crossing over, você embaralha os genes de maneira a gerar nos gametas células filhas totalmente diferentes da célula mãe original. Porque você reduz a quantidade de material genético e faz um rearranjo na posição desses genes. Então, como saber se o indivíduo que possui características dominantes é homozigoto ou heterozigoto? Bom, você faz o cruzamento teste, que é cruzar esse organismo com um homozigoto recessivo e observa as proporções que vão ocorrer. Se esse organismo testado for dominante, todos os descendentes vão ter característica dominante, ou seja, se esse organismo for um homozigoto dominante, 100% vai ter característica fenotípica dominante. Se ele for heterozigoto, 50% dos organismos vão apresentar, dos descendentes, vão apresentar características dominantes e os outros 50% apresentarão características recessivas. Então esse é o comportamento da primeira lei de Mendel de acordo com o cruzamento teste. Você tem um organismo com característica dominante e você não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto. Cruza ele com o indivíduo homozigoto recessivo e aí você vai ter, se ele for dominante, homozigoto dominante, você vai ter 100% dos descendentes com a característica dominante, no caso, semente lisa. Se ele for heterozigoto, você vai encontrar metade dos descendentes com característica dominante de semente lisa e a outra metade com característica recessiva, semente rugosa, nesse caso do exemplo. E aí a gente usa para fazer os cruzamentos um quadro chamado quadro de Punnett, que foi desenvolvido por um matemático chamado Punnett, e ele organiza os gametas que participarão desse cruzamento. Então a gente usa uma coluna para colocar os gametas masculinos e uma linha superior para colocar os gametas femininos. Então vamos supor que o gameta feminino seja azão-azinho e masculino azão-azinho também, dois indivíduos heterozigotos. Você combina esse óvulo, né, o nosso suposto óvulo, com esse espermatozoide, vai originar esse indivíduo, azão-azão, homozigoto dominante. Nesse caso, um organismo heterozigoto. Nesse caso, outro heterozigoto. E nesse caso, um homozigoto recessivo. Como aqui a gente está trabalhando com probabilidade, a gente tem aqui 100% das possíveis combinações. Então, nesse arranjo, se eu tenho 100% e eu divido para 4 possibilidades distintas, cada uma dessas combinações equivale a 25%. Ou seja, nesse tipo de cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, eu tenho 25% de chance de ser homozigoto dominante, 25% de ser homozigoto recessivo e 50% de ser heterozigoto. Portanto, a proporção obedece à primeira lei de Mendel, em que o cruzamento de heterozigotos origina genótipo 1:2:1, certo? Ocorre um caso curioso que são os genes letais, que são genes que podem provocar a morte dos indivíduos ainda no período embrionário ou logo pós-nascimentos. Eles podem ser dominantes ou recessivos e, quando são dominantes, manifestam-se em homozigose ou heterozigose, enquanto os recessivos manifestam-se somente em homozigose. E em 1905, quando começou essa história, em 1905, o geneticista francês, chamado Coenot, ele fez um dos estudos de maior destaque sobre genes letais. Ele observou que o cruzamento de camundongos, considerando a cor da pelagem desses animais, era determinado por um par de alelos que não obedecia à primeira lei de Mendel, à proporção da primeira lei de Mendel. Por quê? Quando ele cruzava o camundongo amarelo, porque quando ele cruzava camundongos amarelos, a proporção descendentes era sempre de 2 amarelos para 1 preto. E aí ele fez vários estudos e descobriu que os indivíduos que eram azão-azão, dominante, homozigoto dominante, eles chegavam a se formar, mas ainda morriam no útero. E aí ele observou que, apesar de ser dominante quanto à cor da pelagem, o gene se comportava como um recessivo quanto à letalidade, ou seja, era um gene dominante que só era letal quando aparecia em homozigose.
E aí era isso que ele encontrava. Ele cruzava os ratos amarelos e ele obtinha a proporção de 2 amarelos para um preto. Quando ele cruzava amarelo com preto, ele tinha meio a meio. 50% nascia preto, 50% nascia amarelo. Aquela proporção que era de homozigoto dominante acabava morrendo no útero. Consanguinidade. O que quer dizer consanguinidade? Quer dizer o cruzamento entre parentes próximos, ou seja, você pode ter o surgimento de anomalias genéticas recessivas nos descendentes. Por quê? Nós, seres humanos, possuímos mutações que podem ocasionar diferentes doenças autossômicas que podem ser passadas para gerações futuras. E essas mutações, elas podem causar uma maior probabilidade de ocorrência quando há consanguinidade entre os indivíduos parentes próximos. Por quê? Quando há uma proporção de ocorrência em cada indivíduo e você tem uma maior proximidade de compartilhamento de características genéticas, de patrimônio genético, há uma maior chance de surgir no seu descendente. Né? Então, aqui algumas heranças autossômicas, né? Como dobrar a língua, número de dedos das mãos do pé, o lóbulo da orelha, as sardas, furo do queixo, cílios, uma mecha branca no cabelo, pigmentação da pele, acondroplasia, miopia, uso da mão, cor do cabelo, fibrose cística, tudo isso em padrões de características sendo autossômica dominante ou recessiva. E aí a gente tem o heredograma, que é uma representação gráfica dos indivíduos pertencentes a uma linhagem, né? Então a gente usa o heredograma para simbolizar o parentesco entre as pessoas, entre indivíduos, né? E também seus possíveis cruzamentos. Para isso a gente usa alguns símbolos. Então o símbolo do quadrado a gente usa para sexo masculino, círculo para sexo feminino, losango para sexo ainda não identificado, então pode ser o bebê numa gestação. A gente usa esses aqui rachurados ou pintados para indivíduos afetados. A gente usa os símbolos com número dentro para indicar o número de filhos do sexo naquela geração. A gente usa esse quadrado com traço para indicar indivíduos falecidos. O círculo com pinguinho para a mulher portadora de um gene ligado ao cromossomo X. Um losango bem pequeno indicando aborto ou natimorto, uma seta apontando o propósito ou probando. Aqui esse símbolo quer dizer uma família, aqui a mãe, o pai e os filhos, né? Então uma geração e outra geração. Aqui nós temos gêmeos dizigóticos, então pode ver que eles vêm da mesma ramificação, então eles não são necessariamente do mesmo óvulo. Aqui nós temos gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, e aqui, quando você tem dois indivíduos traçados, duas linhas, você tem casamento consanguíneo. Essa representação de um heredograma como exemplo, na qual você tem o lóbulo da orelha solto como uma característica presente, saltando em gerações presentes entre homens e mulheres, né, ao longo das gerações dessa família. No caso de codominância, alguns experimentos Mendel percebeu que nem sempre a dominância entre os fatores, né, que a gente sabe hoje que são os genes, era completa. Nessas condições era difícil determinar quem eram os organismos híbridos, porque não possuíam características iguais a seus pais. A gente observa isso nas plantas maravilha, a Mirabilis jalapa, porque ela tem 3 cores. Ela tem a cor vermelha, branca e rosa. A gente vai ter no genótipo das maravilhas Vzão para flor vermelha, Bzão para flor branca, Vzão para flor rosa. Ou seja, dominante e codominância, uma mistura dos dois genótipos. Então, no cruzamento entre duas plantas híbridas, no caso, duas plantas de flor rosa, você vai apresentar na geração seguinte 25% de plantas com flores vermelhas, Vzão, 50% de plantas com flor rosa, Vzão, 25% de plantas com flor branca, Bzão. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, deixe um comentário nesse vídeo e não esqueça de compartilhar e deixar sua curtida, se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Abraços biológicos.